Como é a rotina de um sargento em um quartel? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente para quem está se preparando para o concurso da ESA. Quem está vislumbrando o exercício da função de sargento no Exército Brasileiro precisa vislumbrar também como é a rotina. O que um sargento faz em um quartel? Nesse vídeo eu quero responder essa pergunta para você, trazendo para você as principais rotinas de um sargento no quartel do Exército. Fique comigo até o final desse vídeo, que você vai conhecer um pouco da rotina de um sargento do Exército Brasileiro. Eu quero lembrar você para dar aquele like nesse vídeo e não esquecer também de se inscrever se por acaso você não é inscrito. E não deixa de compartilhar. Manda para os grupos da tua família, os mais diversos grupos que você tem, participa, para que a gente possa difundir cada vez mais essa mensagem. Para a gente saber a rotina de um sargento, a gente vai basicamente tratar das atividades de rotina. Tem muitas coisas que se faz no Exército, no quartel, mas eu quero aqui listar algumas atividades dessa rotina. A primeira atividade de rotina é cumprir o expediente. Sim, qualquer sargento, como qualquer outro militar do Exército, ele deve cumprir um expediente. O expediente ele consta no horário do corpo da OM, ou seja, da unidade. São as atividades que se constituem do toque de alvorada até o toque de silêncio. E nessas rotinas existe o expediente. O expediente é um horário específico que cada quartel possui. Esse horário do expediente consta várias atividades. Então, estar no quartel durante o horário que se constitui o expediente é uma coisa importante que tem que ser feita e é obrigatória. O militar que não está no expediente, ele está justificado por alguma outra atividade ou por algum outro motivo. Então, cumprir expediente é a primeira atividade que é de rotina que todo sargento deve cumprir. A segunda atividade que se constitui rotina do sargento em um quartel é participar de formaturas. Então, a formatura, seja ela no âmbito da unidade, batalhão, a unidade por inteiro, por completo, mas por mais diversas frações. Então, o sargento ele está sempre em forma, ele está ali em atividade de formatura. Todo o quartel do Exército possui essa rotina. Até mesmo no pelotão, na fração menor, ali o sargento ele está em forma. Então, estar numa formatura, participar de formaturas, faz parte da rotina, é uma das atividades que se faz, que se desempenha, não só do sargento, mas de todos os militares nas unidades do Exército, do quartel do Exército. Uma outra atividade é o TFM, que é o chamado Treinamento Físico Militar. Treinamento Físico Militar é uma atividade que se desempenha em qualquer quartel do Exército, é uma atividade de rotina. E o sargento, sem dúvida, ele é muito imbuído disso. Ele geralmente é o guia, O guia do TFM é o cara que fica ali na frente, conduzindo a tropa para fazer ali a sessão de educação física. A atividade de educação física, ela consta no quadro de trabalho semanal. São atividades previstas, para cada OM, para cada subunidade, e existe ali as atividades físicas. E o sargento ele é muito imbuído dessas missões, ele está conduzindo a tropa, estará sempre junto da tropa, estará sempre vibrando com a tropa, e é uma rotina de um sargento em um quartel. Uma outra rotina do sargento é tirar serviço. Tirar serviço faz parte de uma atividade de qualquer quartel do Exército. Seja qual for a área que ele trabalha, por exemplo, o sargento de saúde, ele vai ter um serviço um tanto diferente. Muitas vezes é uma permanência em uma determinada enfermaria, muitas vezes é um serviço de escala, mas é um plantão que ele dá no hospital, em uma determinada guarnição. É uma atividade bem característica da formação do sargento. Porém, de um modo geral, o sargento ele sempre participa de atividades de serviço. Existe o serviço de escala de comandante da guarda, existe o serviço também de sargento de dia, que é um trabalho, que é um serviço que se tira no âmbito da companhia. E outros, dependendo muito da OM, existe permanência, existe guarda do paiol, guarda carceragem, existe vários tipos de guardas que o sargento pode comandar,
e ali ele vai exercer essa função de comandante da guarda ou sargentia, e são atividades de escala, que são serviço. A quinta atividade que eu vou tratar aqui, como sendo atividade de rotina de um sargento em um quartel, é cumprir missões dadas. Então existem várias missões que qualquer superior pode dar a um sargento seu subordinado. Então o sargento, ele num quartel, como rotina, ele cumpre diversas missões. Então cumprir missão dada, missão paga, né, como a gente costuma usar esse termo, é rotina do sargento, sempre está em alguma missão, alguém dá alguma missão e ele está sempre cumprindo. Então cumprir missão é uma das atividades de rotina de um sargento no quartel. O sargento, quando chega da ESA, por exemplo, existem várias missões que são dadas para ele, ele acumula um monte de missão, isso faz parte, né? Ele está novinho, sangue novo, e ali ele tem ali realmente uma série de missões para cumprir. E ele vai ali, na medida que vai cumprindo, dando pronto ao seu superior, e ele vai ali se destacando, mostrando o seu valor, sua importância, né? A sua capacidade de cumprimento de missão. Então isso é importante na carreira do sargento e se constitui de atividades de rotina. A sexta atividade de rotina de um sargento em um quartel é dar instrução. Sim, sargento, ele dá instrução, é um dos instrutores. Então a gente vê ali a incumbência do sargento receber missões de dar instrução, seja para o soldado, né, na formação, né, do recruta, seja os soldados, os demais militares nas frações. Às vezes tem um treinamento, uma atividade importante que determinada fração, né, o pelotão vai desempenhar, e aí o sargento, ele é designado para dar uma instrução, treinar o pessoal para uma atividade. Então isso é natural, é muito de rotina, a atividade de instrução que o sargento desempenha. Às vezes até no âmbito do batalhão, né? O comandante do batalhão, ou esse 3, né? Ou qualquer outro militar, comandante de companhia, designam o sargento para dar uma instrução para o batalhão como um todo. Muitas vezes para os quadros, né? Para os oficiais e sargentos no auditório, tudo. E ali aquele sargento novinho, ele vai dar instrução para todo o batalhão. E aí como é que fica? Ele aprende, ele desenvolve, né? A formação da ESA mesmo já dá essa capacidade para ele. E a desenvoltura é com o tempo. Cada vez mais que ele dá instrução, ele fica com maior desenvoltura, com maior prática, e ali ele vai desempenhando sua atividade. Isso é a rotina de todo sargento em qualquer quartel do Exército. Outra rotina do sargento na tropa, no quartel, é uma atividade de comandar as manutenções no âmbito do quartel. Existem várias manutenções, né? Seja faxina nas áreas externas, faxina nas áreas internas. O sargento é quem comanda essas manutenções. Então, manutenir bem as instalações é uma incumbência do sargento com seus subordinados. Então, existe ali o cabo, existe ali os soldados, e aí o sargento coordena, fiscaliza e comanda essa atividade de manutenção. Outra atividade que também constitui-se rotina do sargento na tropa são as atividades inerentes às suas funções. Então o sargento, quando ele chega da ESA, ele recebe inúmeras funções. Muitas vezes ele tem uma função específica, seja auxiliar de uma determinada seção, né? Existem também várias funções que o sargento tem, né? Se a gente for olhar o RISG, ele tem ali uma lista de funções que o sargento está habilitado a desempenhar. Sargento de TFM, sargento de tiro, sargento de munição, furriel. Existem inúmeras, sargento de alterações e inúmeros, o sargento, no caso, comandante de grupo, comandante adjunto de pelotão, enfim. Sargento de munição, por exemplo, ele tem uma rotina no paiol, ele precisa estar manuseando as munições, trabalhando, fazendo mudanças, enfim, manutenindo o paiol. Tem uma série de coisas que ele deve fazer, que é algo inerente à função de sargento de munição, por exemplo. Então são atividades inerentes às funções desempenhadas no âmbito do batalhão, no âmbito da OM. Uma outra atividade da rotina são atividades designadas. Então muitas vezes o sargento, ele é designado para uma determinada atividade. Então, por exemplo, todo mês tem o exame de pagamento. Então é uma comissão que se constitui de um oficial comandando e vários sargentos.
E eles vão analisar, né, os pagamentos, né? São separados uma quantidade de militares da folha de pagamento do batalhão, né, da seção de pagamento, e a seção de pagamento designa, né, escala alguns militares, e esses militares são sargentos, e eles vão conferir, né, a folha de pagamento, vão conferir os dados, os contra-cheques, e às vezes pode ter um erro, um problema, e essa comissão ela é encarregada, todo mês tem uma comissão. Então todo mundo do batalhão, todo sargento, ele com certeza, uma hora ele é designado para ser escalado, que ele é escalado para ser ali responsável por conferir o pagamento, né? Às vezes também tem a missão de exame de pastas, né? A chamada pasta da viúva, que é a pasta que todo militar possui, né? Caso ele venha a falecer, aquela pasta é toda a documentação dele, e que por isso que fala-se pasta da viúva, né? Que é passada para a viúva, é toda a parte administrativa, né? Então isso tem que estar batendo, tem que estar atualizada. Então isso aí, existem comissões que são designadas para conferir se cada militar está com sua pasta em dia, se está tudo certinho. Isso é muito importante, né, para a vida administrativa do militar. E outras atividades que há designação. Às vezes é publicado em boletim um sargento designado para uma determinada tarefa, determinada função, às vezes uma missão específica, ele é designado para fazer, e ali ele recebe ali a incumbência de ter uma determinada atividade que é inerente a uma atividade designada. Uma outra atividade que também é rotina de um sargento é preparar-se e participar de campo, né? Então, estar se preparando para um determinado acampamento, isso faz parte também de atividades de rotina do sargento na tropa. Então, todo sargento, ele sempre tem ali a oportunidade de participar dos exercícios no terreno. É quando a tropa se desloca para um campo de instrução ou uma área, um local onde se vai realizar um determinado treinamento, e ali ele está participando, ele dorme lá, ele fica acampado. Isso faz parte da atividade de rotina do sargento. Isso, um sargento, ele com certeza está se preparando, ele precisa preparar o material, não só o material individual, mas como o material coletivo, né? O material que a sua fração vai usar. Muitas vezes tem instruções a serem dadas, ele tem que preparar, tem que organizar. Junto ao encarregado de material, que é o subtenente, ele pode ali juntar material e receber missões diversas para estar organizando e transportando materiais para esse campo de instrução, para essa atividade de campo. Então, participar de acampamento, ficar acampado, passar dias no mato, dormindo em relento, dormindo acampado, isso faz parte da rotina do sargento na tropa. Então, isso são atividades também dessa rotina. Uma outra atividade que faz parte da rotina é estudar e se preparar para os mais diversos cursos e estágios que ele deva participar. Um sargento, ele tem sempre a oportunidade de estar com a sua formação continuada. Ou seja, existem vários cursos e estágios que ele deve fazer. Então, esse fazer curso, participar de estágios, com certeza propicia para ele uma atividade de se preparar para esse curso ou estágio, que são realmente o estudar. Ele está ali sempre se preparando, organizando um determinado arcabouço teórico, né, para ele poder estudar. No Nordeste, por exemplo, o sargento ele vai fazer o estágio de Caatinga, e aí ele se torna combatente de Caatinga. Então há necessidade de uma preparação muito grande para esse estágio. Ele tem que estar bem fisicamente, mas tem que estar bem também intelectualmente. E essa preparação é uma rotina também do sargento na tropa. E aí eu finalizo a 12ª atividade de rotina do sargento na tropa, né, no quartel do Exército. Eu vou finalizar com a atividade de lazer. O sargento ele participa, como também organiza atividades de lazer. O Exército também tem muitas atividades de lazer. É bem rotineiro se ter atividades esportivas, que é de lazer, de confraternizações, por exemplo, os aniversariantes do mês. É uma atividade de rotina que o quartel desempenha, executa, e é muito importante. Existem várias atividades da seção de comunicação social que são constituídas de atividades de lazer. São cerimônias de recepções, são cerimônias de confraternização, cerimônias de aniversário. Então existem várias atividades sociais que se constituem atividades de lazer, que o sargento não só participa, mas como muitas vezes ele é designado para organizar.
O sargento, por exemplo, que serve na seção de comunicação social, ele é incumbido de fazer muito dessas atividades, como também as confraternizações que se faz, né, nos âmbitos das frações. Muitas vezes um pelotão ele vai para algum determinado lugar e faz uma confraternização. Isso é muito importante, seja para desenvolver o espírito de corpo da tropa, como também fazer com que haja um ambiente de congraçamento, de tranquilidade, de desestresse. Isso faz parte de atividade de rotina de um sargento num quartel do Exército. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não esqueça de compartilhar. E se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal.